Oi, gente. Eu venho falar aqui de um assunto que realmente é uma tragédia. É um quadro desesperador para os pais, principalmente, que têm filhos na escola. Eu fui procurado, tive o prazer de conversar com uma mãe, o nome dela é Maria. Ela tem um filho na escola e ela é uma pessoa muito batalhadora, uma pessoa extremamente batalhadora, e que está muito preocupada, como não poderia deixar de ser, com o que se vem ensinando ao filho dela na escola. E ela até me, me mostrou o livro que impuseram para o filho dela. E eu fiquei bastante assustado também, assim como ela tinha ficado, porque é um livro de conotação, além de ser um livro desses que são comumente hoje adotados pelos professores, que são recomendados e são impostos aos alunos como leitura obrigatória. É um desses típicos livros multiculturalista, um desses livros politicamente corretos, entre aspas, cheio de boas intenções, aparentemente cheio de valores corretos, e estão totalmente enquadrados dentro desta agenda que estão impondo. Então é um desses livros que certamente é muito recomendado, até de um autor aí, por incrível que pareça, é um autor que ele trabalha para a ONU, e não poderia deixar de ser diferente que o livro dele fosse tão recomendado. Agora, é um daqueles livros que até parece um livro cheio de boas intenções, um livro que está tentando discutir questões que se relacionam aí com todo o que vem se as pessoas vêm se preocupando hoje, que as instituições, as grandes órgãos globalistas vêm se preocupando, né, que são valores relacionados a certas ideologias que estão sendo impostas. Então, é um livro que passa facilmente aí pelo crivo dentro desta ordem imposta. Só que é um livro que pouca gente desperta, né? Pouca gente que não seja desperta possa perceber o que está ali embutido. Um livro cheio de mensagens ocultistas, e que procuram levar a pessoa que está lendo até mesmo aquela, induzi-la subliminarmente a adotar aquelas práticas do livro, e passando aquela imagem, aquela ideia de que tudo aquilo é algo muito, muito bom, né? Claro que é um livro que está em total contraposição aos valores tradicionais, mas que está afinado aos valores atuais, que na verdade são verdadeiras inversões de valores. E ela, com toda razão, muito assustada, e ela quis que eu falasse: Cláudio, você poderia me recomendar, me recomendar livros para o meu filho ler, né? Porque esses livros que estão recomendando na escola não dá. Eu fico imaginando aqui, gente, quantas mães, quantos pais hoje estão nessa situação. Eu diria que praticamente todos, né? Inescapável. Essa situação toda é inescapável. Você não tem como escapar, até porque o que você vai fazer? Você é obrigado a matricular seu filho numa escola. Você é obrigado hoje a matricular seu filho numa escola. O homeschooling é algo proibitivo, né? O Estado determina que todos os pais são obrigados a matricular o filho numa escola. Caso contrário, ele pode até perder a guarda dos filhos. O homeschooling, nada impede que os pais façam homeschooling em casa, mas desde que a criança esteja matriculada numa escola, né? E imagina a dificuldade para os pais hoje
mesmo até aqueles pais que gostariam de fazer um homeschooling, mas de que forma se hoje as pessoas vivem ocupadas, né, têm que trabalhar muito, com muitos afazeres, tendo que fazer cursos, atualizações, pessoas aí que trabalham em mais de um emprego, né? Como fazer um homeschooling se o seu tempo está totalmente ocupado? Você às vezes mal tem tempo até mesmo de acompanhar o que o seu filho está aprendendo na escola. Você mal tem tempo para isso, né? Tem pais que nem vão às reuniões escolares, né? É muito comum isso, né? Quando você tem... eu já fui professor e vou falar da minha experiência de professor aqui. Quando você marca reuniões dos pais, assim, 30, 40% dos pais que comparecem, certo? Então, nem mesmo os pais às vezes têm tempo de acompanhar aquilo que os filhos estão aprendendo na escola, quanto mais fazer homeschool, né? Mas os pais devem, né, devem todo momento que eles puderem tá fazendo acompanhamento e, se possível, eles mesmos passando valores, ensinamentos, né? E alertas para os filhos, para que eles não embarquem, não engulam tudo aquilo que os professores estão querendo ensinar, estão ensinando nas escolas. Se bem que, como eu estou falando, isso é muito, muito difícil, né, gente? Muito difícil porque hoje os nossos filhos, eles estão submetidos a não só toda a deseducação que se dá nas escolas, toda a lavagem cerebral que já se faz há tempos nas escolas, não é de hoje, lógico, né? Toda essa lavagem cerebral, toda essa introjeção dessas ideologias aí que estão sendo colocadas para as pessoas, todo tipo as piores ideologias, as piores... nem se fala que... Não dá nem para se falar, então, no campo político, né? Em que hoje procura se transformar em todo mundo aí, espécie de militantes, as crianças em militantes já desde cedo, de certas ideologias que vocês sabem muito bem quais são, né? Então, dentro disso tudo, gente, realmente é um drama, realmente, né? É um drama. Eu fico aqui pensando como lidar com isso. Bom, vamos tentar aqui falar algo então, gente. Vamos tentar falar algo. Então, como a Maria ela me pediu para eu recomendasse livros. Eu recomendei... Quais são os livros que eu recomendei para ela? Eu falei, olha, Maria, os livros que eu recomendo são os livros do Gilbert K. Chesterton, os livros do C.S. Lewis, né? O Chesterton, vocês conhecem o Chesterton, né? Que escreveu aí vários livros importantíssimos, essenciais, né? Todos os livros do Chesterton são altamente recomendados. Vocês escolhem aqueles livros do Chesterton que são mais próprios para crianças. O Chesterton escreveu alguns livros mais voltados assim, a pessoas mais jovens, né? Um público mais jovem. E o C.S. Lewis eu não preciso nem falar muito, né? As Crônicas de Nárnia, por exemplo, né? São altamente recomendadas para crianças, né? Nesse campo de literatura infantil realmente é muito complicado, né? Porque se a gente for buscar livros que possam agradar as crianças, a gente não sabe geralmente que livros possam agradar as crianças, né? E assim, infelizmente às vezes as crianças caem nessa de ler esses livros do Harry Potter, por exemplo, né? E outras tantas porcarias aí que tem que por modismo muitas vezes as crianças são levadas porque outros estão lendo, porque está se vendendo, porque fizeram um filme e as crianças acabam embarcando, né? Como o caso do Harry Potter, né? Que é puro ocultismo, né? E fora toda hoje praticamente tudo que se oferece hoje para as crianças, né? Tudo que se oferece hoje para criança e adolescente, animes, jogos, RPG, filmes, tudo aí que se oferece para crianças tem um monte de ocultismo embutido, né? Tem muito ali de ocultismo, então é muito difícil. E fora as músicas aí
que é uma tragédia. Isso aí é uma desgraça, né, gente? Você vê esses grupos, aqueles grupos juvenis, né? E assim, é um negócio assim, sabe? Aquilo tudo é assim, a decadência total da civilização, né? Assim, é você elevar ao grau máximo a rainha das marafonas, né? Então, realmente é triste. É triste. Agora, o que eu acho que os pais têm que recomendar para os filhos? Leituras que agradem os filhos, porque também não adianta recomendar leituras, como eu estou recomendando aqui o Chesterton, C.S. Lewis. Eu não sei se a criança vai conseguir ler esses livros, né? Assim como você também tem muitos livros, livros que passam valores tradicionais para as crianças, né? Existem aí filões, né? Principalmente de editoras aí mais conservadoras, e você pode selecionar alguns desses livros. Assim, eu particularmente, né, quando eu era criança, eu lia de tudo. E eu era muito aficionado, gostava muito de ficção científica, lia muita ficção científica, né? E eu recomendo bastante ficção científica. Eu acho que é uma área assim, excelente, né? Excelente. Claro que você vai ter também muitos livros nessa área que seriam boas crianças não ler, certo? Só quando elas tivessem mais preparo. Mas eu acho que se a criança ela tem uma atração, ela gosta de repente ela tem um gosto por ficção científica, eu acho que é melhor ler ficção científica do que ler essas balelas aí, essas besteiras, essas bobagens multiculturalistas, politicamente corretas aí que estão impondo, que está cheio de mensagem ocultista. Eu me lembro, por exemplo, que quando teve ali o 11 de setembro, sabe, certo? O presidente Bush, ele estava numa escola infantil, nesse dia, e veja que ele nem sequer cancelou a programação. Quando ele estava indo a caminho da escola, ele já foi comunicado que estava tendo os ataques. E ele resolveu manter a programação, né? Lá pelas 9 da manhã é quando a segunda avião bateu, então ele estava na escola e assim, por uma coincidência, eu não acredito em coincidências, certo? Não acredito. Nessa escola eles estavam lendo um livro e o Bush estava segurando esse livro, estava lendo junto com os alunos, que era um livro em que se contava a história de um bode que comia tudo numa fazenda. Essa era a história singela, né? Uma história infantil, mas com esse negócio subliminar aí, ocultista do bode, né? O símbolo do bode, você sabe o que significa bem o bode, tá? Nessa história toda, e naquele exato momento que estava tendo os ataques, ele estava lendo esse livro do bode. Vejam, gente, vejam que coisa. E o Bush não cancelou, manteve a programação. Na hora que ele foi avisado na orelha pelo assessor dele que o segundo avião tinha batido, ele só fez aquela cara de cínico dele, já sabia tudo que estava acontecendo, obviamente, né? Ele já sabia que tudo aquilo ia acontecer e ficou ali friamente a pretexto de não sair, deixar as crianças, e ele ficou até o fim do negócio e só saiu, foi cuidar, foi realmente cuidar do que estava acontecendo depois que saiu da escola. Mas aí por aí vocês veem aí que num livro infantil você pode ter tudo isso embutido, né? E assim, a tragédia da educação, vou falar aqui mais propriamente do Brasil, ela começa aí quando se começa a abandonar os métodos tradicionais de ensino, né? E se começa a falar muito mal dos métodos tradicionais, né? Que os métodos tradicionais não eram eficientes, que era preciso melhorar porque as crianças não suportavam, era preciso tornar o ensino mais divertido, né? Mais atraente para a criança e fazer com que até pudesse com isso torná-la mais inteligente, aumentar o QI dela e torná-la principalmente, como se falava, mais crítica, né? Torná-la um agente da história e por aí vai. Aí começou-se aí por volta aí dos anos 80, né?
começou a entrar maciçamente, até com o fim do regime militar, né? E aí começou a se fazer várias reformulações no ensino, e aí começou a se entrar aí com tudo esse lixo, né? Que é lixo, esse lixo de Paulo Freire, Vygotsky, né? Emília Ferreiro, certo? Todo esse lixo começou a ser imposto, Montessori, né? Tá porcariada toda aí na educação, né? E tudo que a gente colhe o que planta, né? Então, a partir dos anos 90, a gente já começou a colher o resultado disso, né? Dessa desgraceira que são esses métodos. E você abandonou os métodos. Claro que vamos retraçar aqui de maneira justa, né? O regime militar também fez um monte de besteira na área de ensino, né? Quando eles fizeram aquela reformulação, a reformulação depois do AI-5, em 68, fizeram uma reformulação no ensino e acabaram com o ensino clássico, acabaram com o ensino de história, transformaram em estudos sociais, né? Transformaram em estudos sociais a história, acabaram com a filosofia, acabaram com o ensino o ensino de outras línguas, né? Acabaram com o latim, acabaram com o ensino de artes, cortou-se todo aquele arcabouço que havia do ensino clássico. No ensino clássico que você abarcava tudo aquilo que faz com que o ser humano ele se forme e se torne um ser total, universal, né? Que era um ensino que já vinha desde a Idade Média, né? Em que se ensinava música, filosofia, artes, certo? Se ensinava literatura, né? Se ensinava tudo aquilo, né, que proporcionava à criança uma formação universal. Aí você acaba transformando o ensino num pastiche, né, em algo voltado unicamente para formar a criança para o mercado de trabalho, para ensino técnico, né? Isso aí foi uma tragédia. O regime militar, infelizmente, cometeu esse erro tremendo, né? Cometeu esse erro, né? Conheço pessoas que me contaram histórias que na época, quando cursavam a escola e houve essa reformulação, pessoas que largaram a escola, falaram, se recusaram, né, a continuar naquele sistema e simplesmente desistiram e nem se formaram, né? Nem se formaram, porque foi realmente algo trágico isso que aconteceu também nessa época no regime militar, né? Essa reformulação foi péssima e depois foi pior ainda quando se começou a colocar ideologias, né? Se começou a embutir esses métodos, que são métodos com muita ideologia dentro, né? Por exemplo, essa do Paulo Freire, eu me lembro de algo muito engraçado, que o Paulo Freire dizia assim, que, né, não basta você ensinar a criança, né, que uva começa com U, né? Você precisa ensinar a criança que aquele que planta uva, né, que planta uva pode estar explorando o sujeito que colhe a uva, entendeu? Então ele precisava embutir, né, embutir dentro até mesmo do ensino básico, do mais básico, ele precisava começar a embutir noções de mais-valia, de luta de classes, né? De tudo isso, né? Então isso foi uma tragédia, né? Uma tragédia. Como o Paulo Freire falava, né? Não basta então dizer que o vovô viu a uva, né? É preciso dizer que a uva é produzida por gente que está sendo explorada, etc., né? E tal. Quer dizer, começou a se transformar o ensino em algo meramente ideológico e se esqueceu do lado didático. O que eu digo é da criança sair aprendendo a ler e escrever corretamente,
né? Se deixou isso em segundo plano. Eu me lembro que eu estudei, gente, eu estudei na cartilha, graças a Deus, da professora Bianca, né? Da, 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 da professora Bianca, que é a cartilha Caminho Suave, né? Eu, graças a Deus, estudei nessa cartilha e é uma pena que essa cartilha tenha sido aí praticamente banida, né? Banida do ensino. Vamos fazer um paralelo, assim como a missa tridentina foi banida ainda da igreja, né? Então, baniram o Caminho Suave aí, né? Que era a melhor cartilha para se ensinar, né? Porque era aquele método fonético, que é o melhor método que tem, né? Eu estava falando aqui do vovô viu a uva, era isso mesmo, quer dizer, era cada letra do alfabeto era colocada em termos fonéticos, né? Então era assim, o F era F de faca, certo? Parece algo muito pueril, eu sei, gente, mas é um método que funcionava perfeitamente. Eu me lembro, eu me lembro até hoje, né, das professoras aí que me ensinaram nessa cartilha, sou muito grato a elas, certo? Meus pais me colocaram no pré-primário, né? No pré, estudei antes de entrar, de entrar na primeira série, eu fiz o pré, né? E estudei, já no pré, eu já estudei nessa cartilha, depois chegou na primeira série, voltei de novo, eu estudei 2 vezes nessa cartilha aí, porque no pré eu já tinha feito essa cartilha inteira, né? Então é o melhor método. E você vê que depois que entrou esse negócio de Paulo Freire, Vygotsky, essa porcariada toda, as pessoas todas ficaram com deficiências no ato de ler e escrever, né? Todas, quer dizer, assim, escrever errado se tornou a norma, né? Se tornou a norma, e é assim, gente, as pessoas, quando elas têm essa deficiência de base, elas vão ter uma deficiência ao resto da vida. Vai ser muito difícil corrigir. E é claro que isso aí foi feito de maneira deliberada. Foi feito deliberadamente para que as pessoas se tornassem idiotas. Quer dizer, todo ensino nos últimos 50 anos é um ensino feito para tornar as pessoas cada vez mais idiotas. Isso não é só no Brasil, gente. Nos Estados Unidos também aconteceu o mesmo fenômeno. Tanto é que tem até um livro que eu recomendo aqui para vocês. Ele é um livro da Charlotte Iserbyt, né? Da Charlotte Iserbyt. Deliberate Dumbing Down of America. Esse livro foi traduzido pela editora Catequeses no Brasil, A Idiotização Proposital da América, né? Mas está muito caro, hein, pela editora Catequeses aí, né? Podiam fazer um preço mais em conta. Mas vocês encontram facilmente aí a versão em inglês, viu? Deliberate Dumbing Down of America, que a Charlotte Iserbyt, ela fala de toda a decadência que a educação americana começou a acontecer também nos últimos 60, 70 anos. Né? Não é só no Brasil, e é isso em todo lugar, porque principalmente nos últimos 30 anos para cá, 20, 30 anos, piorou muito mais, porque se obriga nas escolas as crianças a serem doutrinadas ideologicamente e também dentro dessa nefasta ideologia, dessas nefastas ideologias que estão sendo impostas aí. E os valores todos hoje que são impostos, os valores todos que já vêm prontos da Unesco, né, da Unesco aí, desses órgãos internacionais que zelam pela educação, vem da ONU, vem tudo prontinho já, né? E é assim, né? Os professores sabem disso. Qualquer escola que você vai dar aula, já vem tudo pronto, o material, né? Já vem o sistema que você tem que adotar, aquele sistema que a escola adota e você é obrigado a adotar aquele sistema, né? Já dão todo o material didático que você vai usar, todo o material já é dado, você é obrigado a adotar aquilo, você é obrigado a ensinar aquilo que está escrito ali, por mais absurdo que você leia e diga isso aqui é um absurdo, não dá para ensinar isso, mas você é obrigado a ensinar isso, né? O professor é obrigado. Quer dizer, gente,
gente, realmente é uma desgraça. É uma desgraça o que está acontecendo, tá certo? Sem falar aqui, né, gente? Sem falar da mercantilização do ensino, né? Da mercantilização, quer dizer, hoje o ensino é todo mercantilizado, é uma venda de diplomas, de canudos, você vê isso, é algo assim, é um mercado do ensino falso, né? Porque aquilo, como já se dizia, se o professor finge que ensina, o aluno finge que aprende, e você dá um canudo para ele, você dá um diploma para ele, né? A educação toda está nesse estado, e eu digo aqui da minha experiência de professor, gente. Eu fui professor durante pouco tempo, porque eu não aguentei. Vou ser bem sincero, eu não aguentei. Eu dei aulas para primeiro grau, eu dei aula para ginásio, dei aula para colégio, né, escola particular, até para supletivo. O que eu mais detestava quando eu dava aula, o que eu mais não aguentava, não eram os alunos, certo? Não eram os professores. Eu não suportava ficar na sala de aula com os professores. Gente, porque era só conversa das mais baixas, né? Eu ficava assim abismado e chocado. Eu não conseguia engolir aquilo. Eu não conseguia. Para mim era indigesto você ficar numa sala de professores escutando assim as conversas mais superficiais, mais babacas, degradantes, os professores com os piores livros nas mãos, dizendo esse aqui que é o livro que eu uso. Eu olhava aqui, eu ficava horrorizado. E, claro, muita ideologia, certo? Muita militância embutida, muita militância, tá certo? Eu mesmo na época, eu era um desses daí, porque eu fui na faculdade, eu fui orientado a isso, né? E nessa época eu era da pior ideologias aí, certo? E eu faço uma meia-culpa, e foi ainda bem que eu não fiquei muito tempo ensinando essa porcaria para os alunos, ainda bem. Na época que eu dava aula, gente, eu não era, eu não tinha essa noção que eu tenho hoje, eu não tinha nenhuma noção né? Essa noção que eu tenho hoje eu fui adquirir aí depois, né, de uns anos para cá, mais propriamente depois do 11 de setembro, certo? Eu comecei a estudar, eu comecei eu até dei uma parada justamente para poder estudar, né? Tudo isso foi muito bom eu ter dado essa parada, estudado, e foi bom também eu ter saído fora desse meio, né? Eu ia ficar ali anos ensinando um monte também desse sistema aí, ajudando a destruir mentes, certo? Ajudando a deseducar, a desinformar, né? Ajudando a passar falsos conhecimentos, e foi ainda bem. Agora, infelizmente, né? Quantos que eu conheço aí que passaram a vida, já até se aposentaram, passaram a vida ensinando tudo que não presta para os alunos, passando uma péssima educação. E olha, é aquilo. O sujeito que fez isso daí tá pegando um karma terrível, terrível. O cara, essa pessoa aí vai ter que se arrepender, espero que um dia se arrependa, e fazer um meia-culpa tremendo, né? E para limpar, como é que você faz para limpar tanta sujeira, gente? Né? Não tem papel higiênico suficiente para isso. Não tem. Imagina aí professores que passaram aí, ou estão ainda nisso, né? Estão há anos aí, e convictos, muito pior ainda, muitos deles convictos que estão fazendo, que estão agindo de maneira certa, né? Que na verdade estão aí estão a serviço dessa agenda há muito tempo, né? Assim, menos mal se o cara às vezes está ali inconscientemente, como um zumbi também, né, fazendo isso tudo, menos mal. Agora, tem muitos aí fazendo isso de maneira pensada, de maneira consciente, né? Ele realmente é um adepto disso tudo, é um adepto do que já vem sendo imposto já
vamos colocar como um marco aí inicial, né? A Revolução Francesa, quando a Revolução Francesa, 1789, vem e começa a Revolução Francesa, talvez, todas as revoluções que já começam no século XVI, mas que algumas dessas revoluções também já vinham ali sendo gestadas desde a Idade Média, né? Desde a Idade Média. Mas quando ela chega na culminância, na Revolução Francesa, que foi assim talvez a pior das revoluções todas, né? E que é a revolução que detonou todas as revoluções que começaram a vir depois, né? Inclusive as revoluções comunistas, né? Elas começam na Revolução Francesa, quando a Revolução Francesa ela vem com aquela declaração dos direitos do homem, do cidadão, e laiciza tudo, né? E quando a Revolução Francesa vem e tira tudo aquilo que era de mais elevado, né, todos os altos valores, tudo que havia de mais elevado, tudo que era de mais elevado, de mais alto, ocupava o centro. De repente se tira tudo isso e varre tudo isso e se coloca no lugar o homem, né? O homem. Tá aí a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que é aquela declaração que parece toda cheia de boas intenções também, né? Como tudo, que proclama que o homem tem direito a isso, tem aquilo, o homem é livre, e livre coisa nenhuma. A partir desse momento, o homem se tornou mais escravo ainda. O homem, quer dizer, todos os valores humanos passaram a ocupar o escopo daquilo que antes eram valores elevados, valores divinos. Aquilo que eu já falei nos vídeos que eu fiz, vocês procurem aqui no canal, eu fiz alguns vídeos sobre a descensão ontológica, né, que foi muito bem explicado pelo Eric Voegelin. Eu fiz aí um vídeo bem extenso sobre isso, né, o que é essa descensão ontológica da civilização, e a Revolução Francesa contribuiu assim de maneira extremada, né? E só para lembrar que a Revolução Francesa é uma revolução que foi feita por quem? Por quem, gente? Pelos iluminados e pelos pedreiros. Tanto é que o que a gente hoje conhece como educação, ela vem muito da Revolução Francesa, e você vê que até como é que os pedreiros fizeram, eles transpuseram para a educação tudo aquilo que eles já tinham dentro da ordem deles, só que eles transpuseram de maneira piorada, né? Porque assim, para eles ficam com os grandes segredos exotéricos com X, né? E mantém para eles os grandes segredos esotéricos, né? Com S. Quer dizer, todos os segredos mais elevados, certo? Eles mantêm para si, e para o povão eles jogam tudo que é de pior, né? Tudo que é de pior. E aí eles fazem um ensino dividido em graus e séries, né? Será que dentro dos pedreiros também ali são graus, né? Mas você veja que eles, enquanto eles chegam ao 33º grau, no máximo aqui as pessoas comuns chegam aí no 2º grau, fazem aí o 2º grau, 3º grau, né? Os mais abastados, os mais privilegiados fazem aí o 3º grau, mas não passa disso, quer dizer, só eles podem chegar ao 33º grau, né? Já começa aí uma paródia, né? Todo o ensino se tornou uma paródia do que são os graus dentro dos pedreiros, para vocês verem onde é que chega, né? O negócio, né? Até esse negócio que vocês estão vendo aqui do lado, gente, estou falando de educação, vocês estão vendo isso aqui, né? Isso aqui foi criado, esse esporte aqui foi criado pelos pedreiros, certo? Eu escrevi uma matéria extensa sobre isso, e que eu mostro ali como é que foi criado em Londres, né, por pedreiro. Era uma loja pedreira, tinha em Londres, que criou esse esporte aqui, que é o que hoje ocupa aí praticamente, né, grande parte também no campo cultural. Aí hoje é totalmente dominado por isso daqui, certo? Então não é à toa que está aqui do lado. Aqui não está aparecendo um programa esportivo, né? Mas eu vou explicar, vou falar mais um pouco depois o porquê também disso daqui. Mas essas são as minhas amargas lembranças da época de que era professor, né, gente? E ainda bem que eu deixei também, porque eu nunca fui bom professor,
certo? Nunca fui muito assim paciente para ensinar, né? Mas eu compreendo, por exemplo, muitas pessoas eu compreendo. Eu acho que é por isso que assim muita gente às vezes vem para mim e falam assim as maiores besteiras, as, ma- as, ma- os negócios assim mais escandalosos, assim, sabe? E assim, eu não me zango, não. Eu tento compreender, porque eu já falei também, eu já fui ignorante durante muito tempo, né? Então a gente tem que ter paciente e compreender que às vezes uma pessoa jovem tá falando, o pior, não, aí não dá para perdoar, né? Gente, pessoas aí já com velhas, maduras, que aí não dá também, mas assim, pessoas jovens, né? Eu até compreendo porque eu também já fui assim, e a gente não tem culpa, muitas vezes, é porque a gente foi educado assim, né? A gente tem professor assim, que nos educa mal, que nos ensina mal, né? Vou dar um exemplo para vocês, aí um cara aí, depois que eu escrevi aquela matéria sobre aliens e demônios, ele chega e falou assim, Cláudio, você não tem nem noção de que o diabo é uma invenção do cristianismo, né? Como é que você fica nessa análise superficial, né? Você, quer dizer, se para ele eu era um ignorante total, um rapaz que me fala isso, né? É, certo? Respondi educadamente, né? Se não fosse o caso, eu mandaria para aquele lugar. Mas eu compreendo, o cara é jovem, ele certamente ele foi educado aí por professores que deve ter ensinado essa idiotice para ele, né? Porque os professores, eles falam isso mesmo, né? Os primeiros professores são ateus, são materialistas, e são professores educados no evolucionismo, toda essa no niilismo, no cientificismo, toda essa porcaria. Ele fala, deve ter ouvido falar de professor aí, né? Falar assim, vocês aí sabiam que tudo essa noção do diabo aí veio do cristianismo, o cristianismo que inventou. Quer dizer, assim, é uma ignorância assim infantil, né? Que ele falou é algo totalmente infantil e deve ter ouvido de um professor totalmente imbecil também. Uma coisa, algo infantil por quê? Porque o diabo, gente, é uma invenção cristã? Claro que não, né? Claro que não. Você tem representações de criaturas demoníacas já pelo menos desde a Suméria, né? Quem assistiu o filme Exorcista, por exemplo, lembra ali do Pazuzu, né? Que era um demônio sumério, né? Então, esse negócio de que o diabo foi inventado pelo cristianismo, quer dizer, esse tipo de balela, né? Que as pessoas aprendem na escola, que são mal ensinados por professores. E só para lembrar, né? Tem representações de criaturas demoníacas, a gente pode chamar assim, até mesmo em cavernas, né? Então, nem se sabe quando é que surgiu essa noção, né? Já vem de milhares e milhares de anos. Mas só para citar aí, né? O que essa educação trágica, né? O que essa situação toda gera, né? O que gera, né? Então, na época que eu era professor, eu não suportava, gente. Então eu não suportava isso e então eu suportava muitas outras também, né? Essa situação é precária. Na época que eu dava aula, deve ter melhorado bastante hoje, né? Deve ter melhorado. Mas na época você tinha ali um giz e um apagador, né? Quando muito, nem isso tinha, né? Você mesmo que tinha que comprar seu próprio apagador, seu giz, gente. Entende? Quer dizer, nem isso tinha, assim, não forneceu nada. Quando muito você ganhava uns livros aí, né? Uns livros, às vezes editoras te davam uns livros de graça e tal, né? Lógico com a intenção de que você adotasse aqueles livros para os alunos, porque esse negócio de livros didáticos de educação é um mercado também fabuloso, um mercado que fatura assim bilhões, né? Há uma verdadeira guerra de disputas entre as editoras para ver quem é que consegue as concessões, os privilégios para lançar os livros, porque um livro desse aí didático e recomendado para professores é assim, é uma tiragem de milhões logo de cara, né? O que é lamentável, porque são livros péssimos, vergonhosos, gente. Eu não adotava livro didático, eu nunca tive coragem de adotar esses livros didáticos, certo? Eu mesmo chegava com o meu material para dar aula, porque eu não adotava livro didático, gente, certo? Agora, assim, eu burlava também, né? Porque você é obrigado, e hoje quem dá aula é obrigado, não tem como fugir,
Não tem como fugir dos livros didáticos. A pessoa é obrigada. E pior, às vezes, e recomendam. Às vezes o professor recomenda, como foi no caso da Maria para o filho dela, né? Esse livro vergonhoso, né? É um livro assim terrível. Quer dizer, a gente tem que fazer o seguinte, a gente pegar muito desses materiais que tem por aí, né? Que são obrigados, os professores dão para vocês fazer isso aqui, gente, ó. Fazer isso aqui, ó. Pegar isso aqui, fazer isso aqui, certo? E eu diria que são materiais muito úteis, sabe para quê? Para a hora do churrasco, né? Então, uma vez, eu até gosto de brincar assim, eu acho que esses livros aí são livros muito úteis na hora do churrasco, né, gente? Bom, o que mais eu me lembro quando eu era professor, gente? Assim, ser professor realmente não é fácil, né? Quantos professores eu não conhecia que... Também estou dizendo aqui, certo? Havia professores muito bons também, não estou dizendo que todos eram ruins, haviam professores muito bons, né? Havia até professores conservadores que eu me lembro na época, né? Havia, mas assim, você é um em cada 50, né? É um em cada 50, um em cada 100. É muito difícil, né? Principalmente na área de história. Isso aí eu não... Né? Eu vi professoras ali, gente, recomendando filmes para alunos, né? Filmes, assim, de quinta categoria, mas só porque falavam de certos temas na história, né? Recomendavam. Já na época eu tinha, olha, eu não tinha essa noção que eu tenho, que eu passei a ter depois, mas já naquela época eu ficava chocado, gente, com isso, né? Chocado. Quer dizer, eu não suportava, o que eu não suportava, gente, era assim, o superficialismo dos professores, né? Professores ficavam ali discutindo assuntos banais, né? Quantas professoras ali, gente, só ficavam falando de receita de bolo, entendeu? Sabe, isso aí me dava asco. Eu vi assim a total também falta de compromisso de muitos professores, certo? Uma total falta de compromisso. E assim, professores só falando mal de aluno, né? Ah, porque esse aluno é chato, porque esse é aquilo, isso, entende? O professor tá lá não é para considerar aluno chato ou legal. O professor tá lá para tentar justamente proporcionar a esses alunos, né, algo mais que vá torná-lo uma pessoa mais sábia, com mais conhecimentos, né, mais preparada para a vida, para tudo, né? Então, olha, assim, o professor sofre demais, né? O professor sofria demais e sofre até hoje, né? Então vamos deixar um pouco de lado essas críticas que eu fiz, porque o professor sofre demais com a falta de condições, falta de apoio, até com a violência, né, que é hoje, que sempre houve, né? Eu mesmo cheguei a levar a ser peitado por aluno, aí a quase apanhar de aluno várias vezes, né? Várias vezes. Então, assim, a violência não é de hoje. Imagina como é que está hoje, né? Tô falando disso aqui que eu tô falando já faz décadas, né? Imagina como é que deve estar hoje. Quer dizer, assim, o professor não pode, sabe, não pode fazer nada com relação a isso, ele tem que apanhar e ficar quieto, né? Tem que apanhar de aluno e ficar quieto, certo? A insegurança também é total nas escolas. Imagina professores que dão aula à noite, como sofrem, né? Sair 11, meia-noite da escola. Professores que são de muito longe para dar aula de certas escolas, certo? Professores que, sim, tem que atravessar áreas perigosas, muitas vezes, né, para chegar na escola. O que tem de escola em áreas perigosas não é brincadeira, né? Eu mesmo dei aula em escola, em locais perigosíssimos, certo? E eu saí à noite ali, você sabe, com aquilo na mão, entendeu? É um negócio assim, tenebroso, gente, tenebroso assim que a gente passa, né? Então, tem muitos professores muito esforçados e que sofrem demais. É um negócio assim, não é fácil, gente, certo? Não é fácil. Mas eu estava voltando aqui. Então, Maria, realmente é muito difícil, reconheço como lidar com isso tudo, né? Eu diria, gente, que o máximo que assim os pais podem fazer, o máximo é tentar aconselhar os filhos, né? É tentar recomendar um bom material para eles, né? E falar assim para os filhos: olha, filho, o que você está aprendendo aí na escola, né? Você faz isso aí para tirar a nota ali e acabou, né? Se é isso aí que você tem que estão mandando você deglutir, você regurgita e acabou,
né? Mas você não é obrigado a acreditar nisso. Não é obrigado. Né? Então eu faço até... Olha, esse negócio, gente, ele começa na Revolução Francesa. Essa tal de laicização do ensino foi uma tragédia, né? Transformar o ensino laico. A gente pode aqui fazer aqui várias também considerações a respeito do ensino não laico, né, que havia antes. Podemos fazer várias restrições a isso, sem dúvida nenhuma, mas o que se seguiu foi pior, né? Porque na hora em que você passa tudo nas mãos do Estado, né, o ensino todo passa para as mãos do Estado, né? Imagina o que é isso, gente. Você acabou de transformar o ensino todo numa máquina de propaganda da ideologia vigente no momento atual do Estado. Certo? Você transforma o ensino todo simplesmente uma máquina numa máquina de lavagem cerebral. É isso que acontece. É simples. Né? Quer dizer, o ensino todo, a partir de então, ele se torna o quê? Um ensino pragmático, né? Um ensino simplesmente funcionalista, certo? Um ensino cada vez mais apenas voltado ao que a gente tem hoje, assim, de maneira total. Quer dizer, não é mais aquele ensino, né, para tornar a pessoa realmente plena de conhecimento e sábia. Não, é um ensino totalmente voltado ao mercado, como se fala, né? Ao mercado de trabalho, para que a pessoa aprenda aí um ofício qualquer, uma função qualquer, se torne apenas uma peça na engrenagem, na maquinaria. Né? Apenas isso, gente. Isso que se transformou em ensino. Quer dizer, a tragédia foi muito pior. O que se impôs a pretexto de você melhorar a educação foi muito pior. Inclusive, tudo que veio se aventando dos últimos tempos para melhorar, né? Quando eu ouço isso, sabe, gente, já me dá, sabe, me dá pavor, sabe, como se começa a falar e já em reforma de ensino, né? Eu já sinto que já não vem nada de bom, cada vez se piora mais, cada reforma dessa de ensino se piora cada vez mais, né? Grande parte disso também adveio do que aquela ideologia que você sabe bem qual é, né? Como ela se infiltrou, ela fez disso uma tática de modificação cultural gramsciana, tudo isso, transformar os professores em agentes. Hoje, praticamente 80% a 90% dos professores, aí, principalmente de humanas, são agentes disso daí, você sabe muito bem. Né? Agentes culturais. Quem falou disso com muita propriedade foi o Yuri Bezmenov, que é aquele ex-agente da KGB que desertou para os Estados Unidos. Né? E aí, quando ele estava nos Estados Unidos, ele começou a denunciar como é que quais eram os métodos da KGB. E os métodos da KGB, muita gente imaginava até então que eram unicamente métodos relacionados a aqueles métodos estilo filmes de James Bond, né? E o Yuri Bezmenov falou que não, que mais de 90% de tudo que a KGB fazia era na área cultural, na área educacional, na área de propaganda. A KGB se tratava de infiltrar em tudo que era área de influência cultural, né? Nem preciso falar aqui de Hollywood, né? Totalmente infiltrado. Sem falar também, vou falar daqui a pouco o que se fez na área, por exemplo, da igreja. Vou falar disso daí. O Yuri Bezmenov, ele alertou, escreveu aí alguns livros sobre o assunto, fez vídeos, né, explicando como é que funcionam esses métodos. E ele falou que a KGB usa muito, como um dos fundamentos da KGB, aquele livro, incrível que pareça, aquele livro do filósofo Sun Tzu, né, A Arte da Guerra. Quer dizer, ele já adotava esse livro virou moda a partir de uns 20 anos para cá, né? Ele se tornou moda, começou 2000 e pouco para cá, como esse livro começou a ser conhecido e adotado no Ocidente. Sendo que lá na Rússia, ele já adotava esse livro aí desde sempre. E o Bezmenov falou assim, olha, esse livro
nós temos, a KGB tem como um dos grandes pilares esse livro A Arte da Guerra. Por que o que fala o livro A Arte da Guerra? Fala assim, olha, você vence uma guerra sem disparar um único tiro, sem fazer a guerra. Qual é a melhor maneira de você vencer uma guerra? É você se infiltrando entre seus inimigos e transformando a mente dele. Né? Então a KGB adotou isso. E o Bezmenov ele explicou muito bem como é que funciona tudo isso. Ele explicou que eles procuram se infiltrar em tudo que é área educacional, cultural, né? e que eles procuram uma vez infiltrados, eles procuram passar toda essa ideologia de forma assim imperceptível, que as pessoas nem percebem que estão sendo ideologizadas, que estão sendo doutrinadas. Elas recebem aquilo como se fossem assim, valores comuns, naturais. Né? E não é exatamente isso, por exemplo, que a ONU, a Unesco, né, que todos esses órgãos globalistas têm feito. É o mesmo método que você impõe, então, para as escolas, para todo o sistema aí, esses valores, né, que eles chamam de valores hoje, assim, valores inegociáveis, valores absolutos, né, e todas as pessoas que tentam se contrapor a isso, certo? Eles já dizem que essas pessoas estão passando informações falsas, tudo que você hoje fala contra os cânones que estão sendo impostos, os dogmas que estão sendo impostos aí, os cânones, tudo isso é tido já como ensino inapropriado. Você está falando, você está transmitindo informações falsas, inapropriadas, né? E por aí vai, né? E aí isso vai se refletindo, isso se reflete em tudo, e chega aqui até essas plataformas aqui, né? Em que as próprias regras dessas plataformas aqui são regras que estão em consonância, totalmente condizentes, né, com tudo isso, com todo o sistema que está implantado aí. Que está tudo aparelhado, tudo está aparelhado, totalmente aparelhado, né, aparelhado e conformado dentro desses parâmetros, e ai daquele que os contrariar, certo? Você é excluído, é banido, é cancelado, é calado. E pior, gente, as pessoas estão absorvendo isso. As pessoas absorvem isso também de maneira assim que elas nem percebem que estão absorvendo e acabam no dia a dia, estão tão introjetadas disso tudo que acabam no dia a dia até mesmo influenciando as próprias relações que elas mantêm com as pessoas, né? Você vê que as pessoas hoje elas já estão tão cheias disso que elas se afastam, né? Se uma pessoa que nem eu aqui começa a falar isso, ela já se afasta da pessoa, né? Essa pessoa aí está passando esses valores que ela está passando estão incorretos, entendeu? Então ela já se afastam, te cancelam, né? Nas redes sociais aí também te cancelam, te anulam, né? E tal. E as escolas jamais vão contratar um professor que elas veem que é um professor que não está enquadrado, que não está aí dando amém para isso, né? Não vão contratar, entende? Também ninguém vai contratar, né? Na área jornalística também, na área, pode ser até mesmo áreas ali que nem na verdade faria muita diferença, né? Mas é assim, gente, hoje o negócio tá tão né? Vocês sabem muito bem. O negócio hoje as pessoas hoje elas estão tão fanáticas, vamos dizer, né? Tão fanatizadas por tudo, né? Todo mundo hoje é fanáticozinho, né? Que é assim, né? Quer dizer, o negócio tá nessa base. Falar em religião aí, que era o fanatismo, que era algo assim que se acusava apenas daqueles que eram adeptos assim muito fervorosos de uma religião, mas você vê que nesse campo aí, por exemplo, havia uma agente russa, a Bela Dodd, né? A Bela Dodd, que era uma agente também da KGB,
que ela foi encarregada de se infiltrar dentro da Igreja Católica nos Estados Unidos. E ela se infiltrou ali, ela conseguiu colocar dentro da Igreja Católica mais de 1000 padres comunistas. Né? Só a Bella Dodd sozinha ela fez isso. Né? Você imagina um monte de outros agentes que fizeram isso também. No Brasil nem se fala. Né? No Brasil nem se fala. Né? A Bella Dodd ela conseguiu isso. Depois ela se arrependeu. Né? Vejam só, gente. Ela se arrependeu, ela se converteu e ela fez meia-culpa. Ela procurou limpar a sujeira dela. Ela escreveu um livro chamado The School of Darkness. Recomendo enormemente esse livro, gente. Leiam esse livro, The School of Darkness. Esse livro foi traduzido no Brasil, certo? Pela editora, deixa eu ver aqui que eu tenho aqui, gente. Tá aqui, ó. Pela editora Ecclesiae. Se escreve Ecclesiae. Editora Eclésia, tá? Editora Eclésia, e o livro foi traduzido com o título de Escola das Trevas. Ok? É um livro altamente recomendado, que vocês vão ver lá como é que funciona todos esses métodos e que serve para a educação também, porque ela não deixa de ser, também um sistema para alterar o modo como se educa as pessoas. E a Bella Dodd, ela denunciou isso tudo, né? Ela denunciou muito bem como que é feito todo esse processo, que não é muito diferente do processo de infiltração no sistema de ensino também, né? Que você coloca, imagina então, gente, os pedreiros, a quantidade de gente aí, né, de pedreiros que foram colocados dentro de todos os sistemas, né? Não é à toa, gente, por exemplo, que todo o sistema judiciário é formado por essa gente, que todos os políticos são essa gente, que os que comandam também a educação, certamente grandes donos de redes de faculdades, de escolas particulares, de diretores de escolas, né? Certamente são pedreiros também, né? Então você vê que como é que você molda, né? Como é que você molda toda uma sociedade, como é que você pratica o que a gente pode chamar aqui de controle mental em toda a sociedade, né? E você tem todo o aparato também da publicidade, da propaganda, da televisão, dos meios midiáticos, todos os establishments da mídia, da mainstream mídia, né? Então você imagina, gente, como você vai dentro disso tudo, né? Como você vai conseguir escapar disso tudo? Eu já digo que é um milagre. Se você é uma pessoa desperta, que se despertou disso tudo, dessa Matrix horrenda que nos colocaram, né? Que isso é uma Matrix, né? Que colocam a gente desde criança. Né? Quando a gente é criança, gente, quando a gente está fora, um pouco fora ainda disso, antes de nos colocarem na escola, veja o quanto a criança é criativa, veja o quanto a criança ela é vivaz, ela é sagaz, ela é espontânea. Colocou na escola, acabou. Né? Eu mesmo eu era assim, eu era muito mais inteligente. Antes de entrar na escola, eu já com 5 anos de idade já assistia filmes, seriados de ficção científica, entendeu? Eu já, com 6 anos de idade, meus pais me ensinaram a ler, né? Também em casa, certo? Eu já lia, eu me lembro do meu pai me trazendo livros, né? Livros, quando tinha, antes de entrar na escola, ele já me presenteava com livros infantis, lógico, né? Livros assim com figuras, tinha mais figuras, mas tinha um texto já, né? Eu adorava aquilo tudo, assim que eu fui pegando esse gosto. Gente, então uma outra sugestão que eu dou para os pais, né? Em vez de vocês aí, pais, não fiquem estimulando seus filhos a assistirem televisão, tire a televisão, né? Isso aí é o pior veneno que se pode inocular numa pessoa, é o pior vício, né? É a televisão, né? Já diz aquela música, né? A televisão me deixou burro, muito burro demais. Hoje eu vivo nessa jaula junto dos animais, né? Dos titãs aí, né? Então, gente, primeiro, tire a televisão, não deixe seus filhos assistir televisão, certo? Não deixe, poxa. Isso aí é um dos piores venenos que pode ter, certo? Você criar um sujeito completamente, assim, um zumbi total, né? O dia até baba, você já viu as pessoas que ficam assistindo televisão assim, fica com aquela boca aberta, assim, nem pisca, fica babando aí assim, na televisão, né? O cara até baba na gravata, né? Daqui a pouco ele tá arremessando sorvete na testa, entendeu? Então, gente, isso que eu digo para vocês que são pais, né? Não deixe seus filhos ver televisão,
estimulem eles ao gosto da leitura, dando livros, né? Dando livros. O livro, quando você pega um livro na mão, né, a pessoa pega um livro, ela começa a tomar assim até um, né, até um gosto um tanto quanto até fetichista pelo livro, né? Tá aí um bom fetichismo, é o melhor fetichismo que tem com relação ao livro, né? E assim o livro ele se torna o seu melhor amigo, né? Eu digo assim que talvez não exista um melhor amigo do ser humano do que um livro, né? Você tem um livro, você está rodeado de livros, certo? Eu não consigo assim conceber um paraíso, né? Se fosse para definir um paraíso para mim, né, seria assim, você ficar numa biblioteca eternamente, né? Trancado numa biblioteca eternamente, sabe? Poder ficar em companhia dos livros, o melhor amigo que tem, né? Um amigo que nunca te abandona, que sempre te ensina algo, e que te ensina não te dando bronca, não batendo em você, não te esculhambando, né? É um amigo que te ensina ali com toda a paciência do mundo. E é o melhor amigo que tem é livro. Acho que só de você estimular o seu filho ao gosto dos livros, né? E mesmo que às vezes ele leia algo ruim, né? Mas ele vai começar a adquirir o gosto aí. Olha, e outra que eu me lembrei aqui, assim, que livros dá para os seus filhos? Estimule seus filhos a ler livros clássicos, toda a literatura clássica, né? Nos países em que ainda há um ensino, pelo menos, né? Claro que hoje é um ensino já bastante contaminado também, mas que ainda há um ensino muito forte, né? Um ensino muito poderoso. O sujeito sai do segundo grau já tendo lido praticamente toda a literatura clássica do país, né? Conhecendo toda a literatura, lendo todos os principais livros. A pessoa ela tem que ter lido aí pelo menos grande parte da literatura clássica, né? E assim, não pense que a criança ela não vai conseguir ler, ela lê sim, tá? Ela tem que criar gosto pela leitura, gosto, tá? Criar gosto, ela vai por si própria, ela vai ler, mesmo que ela leia às vezes algo indevido, né? Ela vai ler outros livros bons, né? E eu acho até melhor, às vezes, eu acho que é melhor você ler o pior livro já escrito do que assistir o melhor filme já feito, gente. Sinceramente, eu acho que o livro ele tem um poder sabe, de estimular você intelectualmente muito mais do que um melhor filme. Eu penso assim, certo? Eu penso assim, não estou aqui também diminuindo os filmes que eu considero sim a sétima arte e que é o filme ele concentra, né? Ele concentra todas as artes nela mesma, né? Mas não existe nada melhor do que ler, né? Não existe, não existe. Bom, gente, eu já falei da mercantilização e tal. E falar em livro didático, né? Eu não posso deixar de falar disso daqui. Porque esse negócio de livro didático é um negócio terrível. Terrível. São poucos livros didáticos que realmente se salvam. Muito poucos. Muito poucos. E tem um livro aí que foi mencionado pelo geógrafo Ariovaldo Umbelino de Oliveira. Ele escreveu um livro chamado Para Onde Vai o Ensino da Geografia. Foi publicado na coleção Repensando o Ensino Repensando o Ensino, da editora Contexto, certo? É um livro de múltiplos autores e tem um texto do professor Ariovaldo. O professor Ariovaldo ele diz logo na apresentação, né? Ele faz a apresentação desse livro na página 13, que os autores de livros didáticos, Arsênio e Geraldo, autores assim muito conhecidos aí, acho que eu nunca estudei esse livro aí, graças a Deus, no livro do Arsênio e Geraldo. Mas acho que quem estudou, quem esteve na escola nos últimos 10, 20 anos deve ter estudado nos livros do Arsênio e Geraldo. São livros muito adotados, né? No livro didático dele chamado Geografia das Paisagens, da 8ª série, na página 96, da editora IBEP, eles escreveram o seguinte, gente, segundo Ariovaldo, tá? Escreveram o seguinte, abre aspas, o cipó de Tarzan ainda é o meio de transporte aéreo do interior da selva africana. É isso mesmo, gente. Eles escreveram isso. O cipó de Tarzan ainda é o meio de transporte aéreo do interior da selva africana. Isso está no livro didático da 8ª série, gente. Talvez se eles quisessem aí colocar isso para reforçar, não é? Para relevar
que o cipó é um meio não poluente, meio alternativo de transporte, né? Tudo aquilo, tudo em nome do politicamente correto, né? Hoje em dia, o que vale é politicamente correto, certo? O que vale é isso, está acima de todos os valores, acima de Deus, acima de tudo, né? Então, isso que é o grande, isso que eu estava falando, né? Quando você retira os valores maiores e sublimes e coloca o homem no centro, e dali do homem você vai acabar caindo numa descensão pior ainda. Você vai baixando do homem para o nível homo-animal, o nível animal, daqui a pouco para o nível, né, insetívoro, para o nível, certo, das pedras e por aí. Nós vamos, vai se descendo cada vez mais. Essa é a tendência, né, atual aí. Estamos descendo cada vez mais a ladeira. Então, mas essa do... Gente, se vocês sabem, se algum de vocês tem esse livro Geografia das Paisagens, e tem esse trecho aí no livro, vocês possam me confirmar que realmente eu estou acreditando que esses autores realmente disseram isso, está nesse livro aqui, que alguém puder me mandar esse texto, né, tirar uma foto aí dessa página, me mandar, porque nesse caso, eu preciso ver para crer mesmo, porque é inacreditável, né, para vocês verem o nível dos livros didáticos, gente. Bom, acho que eu já falei quase tudo e aí eu acabei fazendo essa live nesse cenário aqui, do lado do estrelão, tá até aparecendo programa esportivo, né? Mas é uma certa ironia que eu faço, porque os programas esportivos hoje viraram assim os grandes programas, assim, os mais assistidos, e o futebol se tornou aí talvez o que, né, que ocupa os patamares, né, que antes estavam sendo ocupados pelos livros, pela discussão literária, tudo mais. Então hoje tudo virou futebol, né? Não que eu não goste também, eu acompanho também, eu gosto muito de acompanhar futebol, tá? É uma distração boa, né? E não tô aqui fazendo descaso também no futebol. Eu tenho alguns programas esportivos aí que assisto que eu acho muito divertidos, que eu me divirto muito assistindo, até porque tanta bobagem que se fala, tanta besteira, né, nesses programas esportivos aí, porque o esporte hoje, o futebol mesmo já não tem muito o que se falar do futebol, né? Virou um negócio tão robótico, tão mecânico, tão manjado. Muito da criatividade que vem no futebol não existe mais, né? Você não vê mais aqueles grandes, é raro você ver hoje um grande jogo, grandes jogadas, né? O futebol está muito mecânico, muito previsível, mas se você assiste uns programas esportivos aí, e a gente racha o bico, né? Eu racho o bico assistindo aí o Canelada, Bate Pronto aí da Jovem Pan, eu racho o bico, gente. Né? Algumas narrações aí também, e é muito engraçado, mas o futebol então ele acabou ocupando, né? Ocupando aí praticamente o centro, certo? E nada mais, né? Talvez aí nada mais adequado do que você falar de educação e, né, como dizia a TV Cultura, tinha um mote nos anos 70 que era esporte é cultura, né? Então esporte é cultura, gente, futebol é cultura, certo? E então é isso, né? Esporte também às vezes é muita cultura, porque você vê muitos técnicos de futebol sendo muito mais perspicazes que muitos professores aí, né? Até de universidade que estão por aí, né? Eu acho que eu falei já bastante, falei quase tudo, né, gente? Estou aqui já mais de uma hora falando sobre isso, era isso que eu tinha para falar, que é mais um desabafo. Né? Um desabafo porque eu não sou a pessoa certamente mais indicada para falar de educação, tá? Como eu falei, eu já estou há muitas décadas fora, eu não aguentei o negócio, parti para outras áreas, certo? Eu fiquei mais na área de jornalismo, nas áreas que eu mais gosto, pesquisas e fazendo, eu viria até operário de fábrica, para vocês terem uma ideia, para não ter que ser professor, né? Porque eu não sou então a pessoa mais adequada, mas tomem isso como um desabafo, né? Tomem isso que eu estou falando aqui como uma maneira aí de, sabe,
uma maneira de chamar atenção pro problema. Até porque eu estou falando aqui porque ninguém fala, né? Praticamente ninguém fala disso. Ninguém fala e o que tinha que falar, né? Ninguém vai à raiz do negócio. Ninguém tem muita coragem de ir ao âmago, né? Ao âmago, que é assim, essa destruição toda do ensino, né? Que você tira a educação para mim, né? Como me perguntam, então o que você acha que deveria ser educação? A educação tem que ser algo universal, tem que ser algo visando a formação de um homem universal, um homem total, né? Total. Claro que ele vai ter uma preferência por essa ou aquela área, né? Lógico, lógico, mas ele tem que ser antes formado de maneira total, né? Uma preocupação em você fazer com que ele tenha essa visão universalista, certo? E também ele ter um apego a tudo aquilo, um apego à alta cultura, um apego ao que é de mais sublime, de mais elevado, né? Que ele tenha a noção do certo e errado, em que ele tenha a noção da hierarquia, do grau de valores, que ele saiba fazer uma distinção hierárquica dos valores do que aquilo que é mais e menos importante, né? De que ele tenha pleno conhecimento, ele tenha plena noção do sentido, do que está por trás de tudo, e que ele sempre busque a verdade, busque o conhecimento, nunca deixe de buscar o conhecimento, que ele não despreze o saber, não despreze o conhecimento, algo que é muito desprezado, principalmente no Brasil, né? Há um grande desprezo pelo conhecimento, é algo assim assustador, certo? Assustador, assim, praticamente, estava até falando isso aí com o Sérgio, né? Sérgio Beck aí na última live, a gente fez até uma live exatamente sobre Fahrenheit, falando sobre o Fahrenheit, o livro do Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Estava falando que as pessoas hoje nem precisam nem se queimar mais os livros, como nesse livro, que depois virou um filme do Truffaut e um outro filme mais recente, que se queima livros, né? As pessoas assim já têm uma ojeriza natural aos livros, se criou uma ojeriza, tem pessoas que nem pegam no livro na mão, todo mundo aí com seus iPhonezinhos na mão, né? Só com iPhone. Se a pessoa ainda tiver com o iPhone na mão, tiver aí né? As pessoas nem usam mais muito esses tablets, né? Mas se as pessoas ainda estão aí com tablet, estão lendo um livro, maravilha, lógico. Mas a maioria, infelizmente, não é isso. Quando você vai ver, as pessoas estão ali ficam vendo esses TikTok, vendo esses videozinhos babacas, né? E não é à toa que é tanta babaquice, né, gente? Nós estamos passando hoje, para encerrar, uma espécie de FEBEAPA. O Stanislau Ponte Preta, o saudoso Stanislau Ponte Preta, ele nos anos 60 lançou um negócio chamado FEBEAPA, Festival de Besteiras que assola o país. Tem até um livro, eu tenho esse livro do Stanislau, em que ele pegou tudo que era besterol que estava se falando no Brasil na época, né? Tudo besterol. Grande desse besterol, ele foi resultado até da censura, né? A censura acabou contribuindo muito. Quando você vê com a censura, gente, baixa também o nível total, né? Total, porque a censura é burra por si mesma, e a censura começa a selecionar aquilo que pode e não pode, o que ele diz que pode, geralmente é tudo que é de mais imbecil que ela permite. E na época do pós-AI-5, foi um festival que assolou o Brasil de besteiras, né? O Stanislau Ponte Preta reuniu isso, né? E hoje nós estamos passando, eu diria aí, né? Por um novo festival, um novo FEBEAPA. Daria para você fazer um novo livro do FEBEAPA. E teve momentos anteriores também aí, né? Nas décadas anteriores, que nós tivemos também grandes momentos FEBEAPA. Mas agora nós estamos talvez no auge disso aí. Dá para você reunir aí, fazer um grande FEBEAPA, né? E, sabe, eu acho que é exatamente o reflexo dessa má educação que essa geração mais jovem teve, né? Que ela hoje acredita em tudo que é besteira aí que se fala, que se divulga, sem a mais mínima noção de lógica, né? As pessoas usassem estudar a lógica, é outra disciplina que foi eliminada. Se ensinava a lógica nas escolas. Vocês sabiam disso? Junto com as 7 artes liberais.
né? Música, né? Não sei se vou me lembrar de todas as 7 artes liberais, que é música, artes, né? Artes plásticas em geral, né? Literatura, certo? Idiomas, né? Idiomas. E aí tá aí o ensino da filosofia, né? Por aí vai, né? Aí as 7 artes liberais aí e tá incluída aí a lógica, certo? A lógica, se ensinava lógica nas escolas, gente, né? Então aí se tirou isso, né? Se tirou, é uma tragédia, gente. Olha, minha mãe, ela estudou na época ali dos anos 50, né? Ela ainda pegou a época do Vargas. Minha mãe só fez a primeira série. Ela só estudou fez 1 ano de escola, estudou 1 ano de escola, gente. 1 ano, certo? 1 ano. A minha mãe sabe ler e escrever perfeitamente, certo? Ela sabe ler e escrever melhor do que gente aí com pós-graduação, né? Ela fez 1 ano de escola, gente. Imagina o que era o ensino naquela época. A minha mãe ia na escola, ela andava 7 quilômetros, ela andava 10 quilômetros, 7, 10 quilômetros para chegar na escola, né? Ela ia a pé, descalça, em chão de terra, andava 10 quilômetros todo dia, aí de volta, 20 quilômetros por dia para ir para a escola, né? Andava descalço naquela época, no interiorzão de São Paulo, certo? Não tinha nada que se tem hoje, nada, nem televisão, né? Até por isso que era bom, né? Não tinha televisão, nada, certo? E chegava ali na escola, essas escolas de roça, e veja, gente, veja o nível, a professorinha lá, ela deixou todo mundo alfabetizado, né? E muito inteligente. 1 ano de escola foi suficiente. Hoje as crianças passam aí 10, 15 anos na escola e saem analfabetas. Que fenômeno é esse, gente? Como é que você consegue? Como é que você consegue isso? Não dá, gente, realmente não dá. O que está acontecendo é um negócio assim. Então, olha, homeschooling aí, gente. Quem puder fazer homeschooling, faça, né? Quem puder, faça, porque não dá. Mas como eu estou falando, gente, corte, não permita seus filhos serem, que a mente dos seus filhos seja destruída, né? Que a grande batalha do século XXI é a batalha pela sua mente. Escola de Frankfurt, Tavistock Institute, né? A psicologia de Freud, Eduard Bernier, né? Grande parte esse lixo na psicologia também foi toda colocada dentro do ensino, né? Mas por que você colocou tanta porcaria dentro do ensino, né, gente? Não precisava isso. Mas não precisava. Olha, e assim, eu prefiro aquela educação, por mais enfadonha que pudesse ser, né? Aquela decoreba lá que havia. Na minha época era decoreba ainda, né? Era decoreba. Eu prefiro isso ao que foi implantado, né? Porque o que foi implantado é lastimável. Eu pergunto, será que vai ter isso? Vai ter como reverter? Eu diria para você, gente, quase impossível. O negócio vai piorar mais ainda, tá? Mais ainda. Então, gente, eduquem vocês por si mesmos. Não deixem, como dizia o Salvador Freixedo, gente, não deixe ninguém fazer a sua cabeça. Nenhuma autoridade, nada, certo? Nada, gurus, muito menos gurus, influencers, fujam de tudo isso, tá? Pastores, padres, certo? Você pode pegar pessoas que são nessas áreas que são meritórias, que falam, né, que ensinam muito bem, né, mas que não deixam nenhuma dessas pessoas, por melhores que elas sejam, não deixe elas dominarem, você, seus filhos, nada. Você, né, não deixe, certo? Tudo isso nos ensina, mas não nos domina. Dizia Salvador Freixedo, não deixe nada nem ninguém, né, te dominar, tomar conta de você, ok? Pense sempre por si próprio, procure avaliar o que é certo, o que é bom,
né? Procura, como se já se dizia aquela frase, né? Experimentar de tudo, mas ficar com o que é bom, certo? Leia de tudo, mas depois fique apenas com o que é bom. Né? Aprenda com todos, mas que não deixe um guru aí da vida, certo? Não deixe aí um pretenso profeta, sei lá mais o que, né? Que ele te determine a sua vida. Não deixe. Pense sempre por si mesmo, peça ajuda a Deus. Né? O único que pode te orientar sem problema nenhum é Deus. Peça sempre a Deus, reze, fala a Deus, por favor, mostre para mim os verdadeiros caminhos, mostre para mim a verdade, que Ele certamente vai mostrar e vai te colocar nos bons caminhos. Tá ok, gente? Então é isso, gente. Valeu e até mais. Um abraço a todos. Que Deus nos proteja a todos. E lógico, gente, por favor aí, dê um like aí no vídeo, certo? Dê um like neste vídeo aqui. Vou pedir, eu nunca peço isso com tanta ênfase, mas vou pedir neste vídeo aqui, pessoal, deixe o like neste vídeo, tá? É só deixar um like, porque quanto mais like esse vídeo tiver, para mais pessoas ela vai chegar, certo? O YouTube ele recomenda aqueles vídeos que tem mais like, é assim que funciona o negócio, né? Então recomende este vídeo, tá? Recomende, compartilhe este vídeo, recomende aí para outras pessoas, compartilhe. E você não se inscreveu no canal ainda, por favor, inscreva-se no meu canal. É só entrar aqui embaixo, se inscrever, não paga nada, certo? Você não paga nada e você vai estar me ajudando, porque também o YouTube ele acaba recomendando aqueles canais que tem mais inscritos, é assim que funciona o negócio, né? Então você vai estar ajudando a fazer o canal crescer, e quanto mais o canal crescer, mais vídeos como esse, mais este vídeo e vídeos como esse podem chegar a mais pessoas. E não tenho essa pretensão de despertar ninguém, nada disso, gente, mas assim, se pelo menos as pessoas caírem uma ficha nas pessoas já está ótimo, né? E cada um vai por si mesmo, vai poder aí depois, né? Se também começar aí de repente, se ela estava num atoleiro, a sair desse atoleiro, né? Porque é assim mesmo, gente. Eu estava preso nesse atoleiro aí, e foi assim graças a algumas boas pessoas, né? Que eu ouvi, livros que eu li dessas pessoas, artigos que eu li, que me fez sair de onde eu estava, né? Então que outras pessoas saiam também, possam sair, e vamos então ajudar. Então você que está vendo o vídeo, e eu não falo aqui das pessoas que já costumeiramente me apoiam, me ajudam, agradeço novamente a todos vocês que comentam aqui no canal, né? Todos vocês, muitos desses são professores, certo? Mando um abraço para todos, a professora Grace aí, professora Grace Kelly, né? Ela é charada da princesa Grace lá de Mônaco, da atriz Grace Kelly, né? E depois virou a rainha de Mônaco, e infelizmente também foi apagada, né? Foi apagada aí pela cabala, né? Foi num acidente aí de carro. Ela foi aquela que antecedeu a princesa Diana nisso, né? E a Diana até ela foi no funeral da Grace, né? E ela nem imaginava que um dia ela ia ter o mesmo destino, ela ia ser também assassinada da mesma forma, né? Então, mas para a professora Grace aí, olha, um abraço aí para a professora Grace Kelly, tá certo? Que ela sempre, às vezes, ela relata para mim as agruras que ela passa nesse meio professoral, no meio docente. Ela me relata muitas agruras, e realmente assim, há muitos professores que são verdadeiros heróis. A gente tem que, né, não são aqui, como eu falei, quero dizer mais uma vez, não são todos, mas infelizmente a grande maioria dos professores que estão, em vez de educar, estão deseducando as crianças e estão desencaminhando as crianças, infelizmente.
Tá, mas é aquilo também, né, gente? Muitos estão fazendo isso porque são obrigados, porque se o professor chega hoje numa sala de aula aí, não fala e não está dentro dessa cartilha, não está dentro desses valores, esse professor hoje ele pode acabar cancelado, não é mesmo? Banido, mandado para o Gulag e por aí vai. Mas então, gente, se você também não é membro do canal, você pode se tornar membro, né? Torne-se membro do canal. Você vai estar me ajudando muito. Tem muitos membros já no canal aqui. Eu quero agradecer a todos os membros, né? Tem muitos, graças a Deus, tem muitos membros me apoiando já. Então você pode se tornar membro aqui do canal. Será uma ajuda ainda maior. Você também, uma ajuda maior ainda aí seria você se tornar meu patrono no Patreon, né? Entre aí no meu Patreon, se torne meu patrono, me ajude, me apoie lá. Você se tornando meu patrono, você não vai apenas estar me ajudando, você vai poder ter acesso a 300, tem quase 400 já, 400 posts exclusivos, né, de todos os tipos de posts que eu coloco lá, tem matérias gigantescas que só coloco no Patreon, livros inteiros meus estão lá, né, inclusive as pessoas hoje podem adquirir já os meus livros, meus e-books, vários e-books meus no Patreon. As pessoas que entram lá podem adquirir, podem também se tornarem... Tem 3 modalidades lá no Patreon, né, de ajudas que as pessoas podem me dar. Aquelas que me ajudam na modalidade mínima, elas têm acesso a praticamente tudo lá, tá? Mas aquelas que me ajudam na modalidade máxima, ela tem acesso elas podem, por exemplo, aos meus livros, elas podem ter os meus livros de graça, entende? De graça, não pago nada, assim como uma retribuição, né, ao apoio que ela está me dando. Então, uma ajuda maior ainda seria você se tornar o meu patrono no Patreon, e você vai poder ali desfrutar, ter acesso a milhares, a centenas de matérias, de artigos, de entrevistas, de tudo, de muitas delas que eu não posso colocar em outros sites, né? Só lá no Patreon, fica seguro ali, e as pessoas podem, não tem censura, podem entrar ali. E eu não posso mais hoje, por exemplo, publicar essas matérias em blog, nesses blogs que eu posso ser cancelado, né? Vão dizer que eu estou aí indo contra as regras, etc., aquele monte de balela, né? Estou violando os termos, etc., e me cancelam. Eu não estou podendo, mas felizmente no Patreon eu não tive problemas até agora, espero não ter, né? E tá tudo lá, tem um monte de matérias, de trabalhos meus, e você vai ter acesso a tudo isso, né? Tem fotos, só de fotos tem mais de 5.000 fotos, né? São milhares de imagens, de fotos, tem muitos vídeos também. Você pode entrar lá. E também eu tenho um canal no Rumble aí, né? No Rumble, você pode também se inscrever no meu canal no Rumble, que lá tem um monte de vídeos que foram banidos aqui na plataforma, mas lá no Rumble também é uma outra salvação da lavoura, aí, uma outra saída que nós estamos tendo, uma alternativa muito boa. E lá vocês podem ter acesso a muitos vídeos que não estão sendo possíveis. E eu nem sei se esse vídeo, porque eu estou fazendo aqui, vai passar, tá? Se vocês estão vendo no YouTube aí, é porque passou. Espero que passe. Vocês veem que eu não estou podendo falar nada, né? E até faço também de novo, eu tenho que de novo fazer esse esclarecimento, porque muitas pessoas, toda hora as pessoas entram aí e comentam e reclamam por que, Cláudio, você não fala isso, não fala aquilo, por que você está tão comedido, por que você fica às vezes parecendo aí muito, sabe, travado, sabe? Eu já falei 1000 vezes, gente, eu estou sendo obrigado aqui a medir, né? Tem aqui uma lista de 1000 palavras que eu não posso falar, né? Termos que eu não posso falar, né? Eu tenho que tomar muito cuidado, às vezes escapa, né? Um ou outro. Mas assim, eu tenho que medir muito bem, eu tenho que ter muito cuidado, ser muito parcimonioso. E mesmo assim, muitos vídeos meus aí foram banidos, né? Mesmo assim, então é complicado, gente. Eu tô tendo que ter esse cuidado todo. Então, pessoal, antes de você se zangar, né, de me criticar aí por isso, saiba que esse é o motivo, gente. Eu não tô podendo aqui falar espontaneamente da maneira como eu gostaria, tá? No Rumble vocês vão encontrar alguns vídeos que estão ali, né? Só que eu não posso ficar só fazendo vídeos que vão pro Rumble, porque no Rumble, infelizmente, são poucas as pessoas que estão ali. Poucas pessoas que acompanham a plataforma. Então não dá pra mim
ter o luxo de ficar fazendo, por enquanto, né? Se um dia eu tiver ali, por isso que eu até pedi para as pessoas migrarem para o Rumble, né? Por favor, se todo mundo do canal aqui tivesse lá, né? Eu poderia fazer lá, né? Mas tem 1/10 de pessoas que estão aqui no canal que estão no Rumble, então não dá, certo? Mas de qualquer forma, por favor, também entre lá no Rumble, né? E o que mais que eu poderia falar, que eu teria que falar aqui, né? Ah, sim, então, eu faço também muitos outros vídeos aí em que eu não apareço, naqueles vídeos que eu faço sobre vários temas, né? E algumas pessoas também reclamam que aqueles vídeos, assim, você tá muito sério, né? Muito robótico, uma narrativa aí muito anos 70, né? Muito retrô, parecendo rádio, né? É uma forma que eu encontrei, né? Porque eu faço aqueles vídeos da seguinte forma, gente, eu preparo o texto antes, né? Já corto ali muito do que eu não poderia falar, mesmo assim, um monte de vídeos meus aí, esse que eu fiz sobre, por exemplo, sobre a Operação Prato, não tá aqui no YouTube. Por quê? Porque eu não sei o motivo, né? Não sei sinceramente o motivo deles não permitiram. Eu pedi revisão até manual desse vídeo e eles mesmo assim não permitiram. E tá só lá no Rumble. Então para vocês verem, mesmo tomando todos os cuidados, ainda assim, a gente às vezes não entende os critérios, né? Os critérios tapafúrdios aí, quer dizer, você hoje vai ter que ser igual o Wilber, né? Falar só de poesia parnasiana, né? Plantinha, borboletas, passarinho, natureza, árvore, né? Animais, né? Sabe, falar só sobre receita de bolo, né? Como muitos professores lá faziam, tá certo? Então, tá assim o negócio, gente. Assim tá o negócio. Então eu não estou podendo realmente fazer esses vídeos como eu gostaria. E também me falta equipamento, me falta know-how, falta aqui melhores recursos, certo? São vídeos que eu estou fazendo assim, gente. Para passar minha mensagem apenas, certo? Para passar minha mensagem, para que leve informação, para que chegue informação. Seria mais do que isso. Não seria nada mais do que isso, porque eu também não tenho a pretensão aqui, não tenho os equipamentos, não tenho as condições para fazer. Eu gostaria muito de fazer aí um vídeo estilo Story Channel. Já pensou, gente? Se eu tivesse aí, eu ia fazer um vídeo estilo Story Channel, fazer vídeos mais trabalhados, fazer vídeos, certo, mais agradáveis de se ver, né? Eu acho que para muita gente, assim, eu entendo muito bem isso, né? Precisa ter um negócio assim mais atraente, mais certo, para poder aguentar. Mas por falar em aguentar, assim, né? Então eu peço desculpas para vocês e vou tentando melhorar aí com o tempo, né? Mas por falar em aguentar, gente, muito obrigado por terem me aguentado até aqui. Quem me aguentou até aqui, muito obrigado mesmo. E valeu por me aguentarem. E até a próxima, gente. Fiquem com Deus. Deus nos ajude, nos proteja. Deus nos inspire, nos guarde, nos proteja. Muito obrigado a todos e até a próxima, gente. Um abraço a todos. Obrigado.